morrer para viver. Sim? Quem acha que é? Levanta a mão. Morrer para viver. Eu sei que o assunto da morte muita gente não gosta, não está acostumado, acha estranho, mas Deus fala de uma maneira muito normal, porque é por aí que Ele vai trazer a vida. A morte não assusta Deus, não assusta mais o cristão. É que o homem foi condicionado pelo mundo a ver somente a morte física, o tempo todo, morte física. Mas a morte que Deus fala na Bíblia é a morte do velho homem, a morte da velha natureza, a morte do novo homem. Nós vamos ver essas 3 mortes hoje, tá bom? Ok? Então o assunto, Valtinho, hoje é a morte que traz a vida ou a vida que vem da morte. É mais ou menos isso aí que muitos falam, né? Especialmente cristãos verdadeiros, escritores, nascidos de novo. Alguns dizem que é a vida através da morte ou a morte que traz vida. Bom, quando eu vejo a cruz, eu vejo esse palavreado, eu me alegro. O mundo não fica confuso, o mundo não gosta. Provavelmente, se eu pregasse, Maria José, essa mensagem em muitas igrejas hoje, muita gente ia falar: nossa, esse pastor está meio fora da casinha, ele é estranho, ele não serve não. Como? Vem aqui falar de morte? Nós não queremos morte não, pastor, queremos vida, queremos vitória, queremos bênção. Mas que morte, nada, né? Por isso, esse tema para mim é a acertada lógica de Deus e a contraditória lógica do homem. O homem pensa de modo contrário o que é lógico para Deus. Dá para entender? Tudo bem? A cruz é a sabedoria de Deus para salvar, mas também é a estupidez do homem que não quer a salvação. Os homens rejeitam a cruz, os crentes rejeitam a cruz, sabia? Morrer para viver é a exigência da cruz para dar vida ao que está morto nos seus delitos e pecados. A cruz não negocia. Nós precisamos ser crucificados com Cristo. Nosso velho homem precisa morrer para que nós possamos então receber o novo homem, a nova vida. Tá bom? A cruz não faz concessão. Ou você como crente crê que é por aí, ou você fica sem. Eu não gosto da mensagem da cruz, já estou enjoado da mensagem da cruz. Meu irmão, o problema é seu. Tá bom? A Bíblia mostra que esse é o caminho, e nós estamos sendo honestos. Por isso esta igreja não vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia. Então presta atenção. A velha natureza, Joshua, sempre vai no sentido contrário da verdade de Cristo. A velha natureza humana, decaída, contaminada pelo pecado, ela não busca Cristo. Quando nós vamos para Cristo, é graça pura, misericórdia pura de Deus. Mas a velha natureza, quer fugir de Deus, né? Mas a cruz, eu gosto da cruz. Isso é uma experiência própria, Maísa. Quando Deus me revelou a minha morte com Cristo naquela cruz e me fez uma nova criatura, eu comecei a ver pela ótica de Cristo, não mais pela minha ótica do velho homem. E aí eu comecei a ver que as coisas de Deus muitas vezes são contrárias às coisas do velho homem. Isso está cada vez mais claro para a minha vida. Por isso eu gosto de olhar pela ótica da cruz, onde não mais eu, mas Cristo. Eu gosto de ver porque quando vejo pela ótica da cruz, eu vejo que aí sim as coisas se harmonizam com a Bíblia e com a vida de Cristo. Aí eu começo a entender. Começo a entender a Bíblia. Começo a entender o sofrimento de Cristo.
Comece a entender aqueles pecadores, aqueles homens que zombavam de Cristo. Comece a entender Pilatos, Herodes. Comece a entender um ladrão, quando eu vejo pela ótica da cruz. Mas da ótica do velho homem, da religião, para mim é só aquela fachada do dia da paixão de Cristo e nada mais. É muito pobre. O velho homem sempre quer viver para não morrer. Sim? Quem já foi assim? Todos nós viemos como um velho homem. Nós não nascemos já novo. Por isso, nós sempre preservamos nossa vida. Até um bebê preserva a vida. Todo mundo está lutando. Quem é da velha criação não quer morrer fisicamente. Está condicionado a isso. Mas o novo homem, ele sabe que só vai receber nova vida após a morte do velho homem. A Escritura é muito clara, muito firme, quando afirma que primeiro a morte, depois a vida. João 12, 24, vocês sabem, decorre esse versículo. Se o grão de trigo cair em terra, não morrer, tem que cair só, mas se morrer, produz muito fruto. Este ensino foi de um homem que estava passando por lá por acaso. Um homem que eu não conhecia muito. Sim? Não. Nós temos que entender quando Jesus fala, meus irmãos. Quando Jesus fala, seus olhos têm que arregalar, seus ouvidos têm que abrir. Por mais que seja esquisita esta palavra de João 12, 24, foi Jesus quem disse. E hoje é tão claro isso, mas para o povo e para a maioria dos evangélicos hoje não é claro isto. Maria José, quantas vezes você ouviu essa pregação do grão de trigo que precisa morrer antes da cruz? Não ouvia? Valtinho ouvia isso antes? Não ouvia. A gente não ouvia. Quem não conhece não prega. A igreja que ouve a palavra da cruz é uma igreja abençoada, privilegiada. É diferenciada. É preciso aprender e crer nesta verdade. Primeiro precisa morrer para poder viver. Porque esta verdade é que vai fazer você ser salvo, ter nova vida. Você tem que crer, experimentar e viver essa vida. Eu gosto, brincando, de cristianismo, porque você começa a viver e começa a ter convicção e ninguém mais precisa pregar para você. Você precisa crer? Não. Eu gosto porque é experiência, é vida, é prova viva para nós. Nós somos testemunhas vivas. Agora há pouco, antes de começar, eu falei da compaixão de Cristo. Quando você vive, você não precisa mais que alguém pregue sobre isso, porque você sabe o que é essa compaixão. Eu gosto desse cristianismo de cruz, porque você começa a saber o valor da cruz. Ninguém mais precisa te convencer. Esta é a lógica da cruz, Priscila. É ilógico, é o contrário, muita gente não acredita, mas é a lógica de Deus. A cruz é a lógica de Deus. É a maneira certa de Deus, Márcia. Por mais absurdo que seja, é a lógica de Deus, não é do homem. Se o homem não acredita, o problema é dele, mas é de Deus. A palavra da cruz é de Deus. A obra da cruz é de Deus. Por mais absurdo que seja para você. Por isso nós devemos crer nessa lógica. E essa lógica diz assim: morrer para viver. Você crê nisso? Amém? Amém? Enquanto o mundo luta desesperadamente para não morrer, o Senhor ensina a igreja que é pela morte juntamente com Ele na cruz que nós recebemos vida e vida eterna. É muito simples.
Estou pregando o beabá do cristianismo, que vocês já sabem. Deus nunca, Ayrton, exigiu e exigirá coisas ruins para o seu povo. O seu povo que muitas vezes não entende. Se um pai, quando o filho pede pão, você acha que ele vai dar pedra? Jesus falou, não. Quanto mais o Pai Celestial, esse Deus desta igreja, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é puro amor. Deus é amor. 1 João 4:8. Ele nunca vai querer por uma igreja, por um cristão, alguma coisa que não é boa. Ele não vai dar cruz. E aí no começo os crentes cabeçudos falam, ai, cruz é sofrimento, ai, não aguento mais cruz, aí eu tenho que carregar minha cruz, ai, coitadinho de mim, não aguento mais carregar minha cruz, vem o sofrimento, ai, é minha cruz. E começa a estigmatizar a cruz como se fosse algo ruim. Deus deu coisa ruim para nós? Não, Deus não é ruim. Ele é bom. Deus é Deus de quem? Na Bíblia fala. Deus de quem? É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Porque Ele é Deus dos vivos, Ele quer dar vida para a igreja. Deus é Deus dos vivos. E quando nós somos regenerados, nós nascemos no Espírito, do Espírito. E aí então somos vivos diante de Deus, que é Espírito, e podemos ter comunhão com Deus. Deus anseia uma igreja regenerada. Tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz foi para que Deus tenha uma igreja viva. Deus sabe que é preciso que a velha natureza seja retirada. Ela está contaminada pelo pecado. E a velha natureza, Marcos, vai entrar no céu? Não entra. E sabe o que eu pedi esses dias, Márcia? Que antes de nascer de novo era um crente, ia na igreja e falava que estava adorando a Deus, tinha dia que até chorava no louvor. Mas era o velho homem, a velha natureza que não agrada a Deus, que não vai entrar no céu. Então, meu amigo, você e eu passamos muitas décadas dentro da igreja sem agradar a Deus e sem adorar no Espírito, e nós não sabíamos. Você não faz ideia da importância do novo nascimento na sua vida de adoração, de culto a Deus. Quantos anos você perdeu, Ayrton, indo com o chevetinho para a igreja, mas morto no espírito, só na alma, não é verdade? Querer fazer a obra na carne. Silvana, para mim, hoje, a cruz é boa, é benéfica, é a benfeitoria do bondoso benfeitor. Isso é cruz para mim, é tudo de bom. É tudo de bom, é cruz. A cruz opera a morte da velha vida. Essa velha vida, nós trazemos tantas coisas. Eu cuido de um grupo de futebol, de crentes, de líderes até, mas de vez em quando eu ouço umas palavras mundanas que eu nem tenho coragem de falar aqui, mas saem naturalmente. O crente, ainda na velha natureza e na velha vida, no velho homem, sem querer fala palavrão. É o velho. E muitas vezes nós carregamos ainda
a velha natureza, o velho homem, as velhas manias. A cruz quer tirar essas coisas da nossa vida. Uma vez Jesus curou 10 leprosos. Jesus falou: vai lá, mostra para o sacerdote. Mas eles estavam leprosos. Eles foram leprosos para o sacerdote, mas porque creram, durante o caminho eles foram curados. Lembram que Jesus contou isso? Pois é. Quando nós vamos pelo caminho da cruz, muitas vezes, muitos de nós ainda estamos vivos para nós mesmos. Mas quando obedecemos em tomar a cruz, enquanto caminhamos vivos, nós vamos morrendo. Enquanto vamos morrendo, Cristo vai se manifestando. Enquanto Cristo vai se manifestando, Ele vai nos curando. Eu fui curado de muitas coisas andando com Jesus. Andando com Jesus. O andar pela fé na senda do Calvário nos leva a experimentar o morrer de Cristo. E aí a vida de Cristo se manifesta em nós. Estava dizendo hoje sobre mansidão, né? Já contei várias vezes isso para a igreja. Que eu driblei um cara, dei uma caneta no cara e ele sentou murro na minha boca. E eu nunca tinha sentido, Josh, tanta mansidão e doçura como naquela hora que sangrava. E o beijo estava assim, latejando. Você quase nem sentia mais um beijo. Pum! Tem umas cruzadas assim. Passei a bola debaixo do pé. Quando ia saindo do lado dele, então ele soltou o braço. Mas que maravilhosa experiência. Gostaria de ter outra experiência assim. Não pelo burro em si, mas pela mansidão, doçura que eu pude sentir naquele dia. Só pude sentir essa doçura por causa do momento, da circunstância, Danilo. Mas eu vou falar, é tão gostoso Cristo se manifestando. Hoje mesmo você fala: Senhor, toma minha cruz, nega a mim mesmo, manifesta-te em mim. Sabe quando o marido e a esposa estão discutindo e quando a vida de Cristo vem? É uma doçura, uma mansidão que você não retruca. Você se cala, você sente compaixão, sente amor, você não sente raiva. Se eu perguntar quem aqui já sentiu raiva do seu cônjuge discutindo, eu sei que todo mundo já sentiu. Sim ou não? Sim. A minha pergunta hoje é: você que é casado, já sentiu a doçura de Cristo quando você discute com a sua esposa, com o seu marido? Eu já. Mas também já senti raiva. Né, meu irmão? Você está rindo por quê? Disfarça aí. Aqui não dá, Silvana, nem para disfarçar, viu? Nós precisamos experimentar Cristo pessoalmente. Eu gosto do cristianismo, Danilo, porque não é assim atacado, não é jogado. Cada um de nós, pessoalmente, intimamente, podemos ter o fluir de Cristo. Não quero que você seja um ouvinte negligente. Quero que você seja alguém que realmente está vivendo o cristianismo. A vida cristã é um constante crer sem ver. É sempre ir em obediência, mesmo sem saber para onde ir. Quando cremos na obra da cruz, a gente não teme tomar nossa cruz diária. Quando você é um novo nascido, você não deve mais tomar a sua cruz. Nesta igreja ainda está havendo resistência em tomar a cruz diária, por isso não está havendo tanta transformação. Mas o verdadeiro crucificado não teme mais tomar sua cruz, negar a si mesmo, morrer para si. Por quê? Porque ele sabe que terá Jesus.
Meus irmãos, saiba que o maior prêmio que você tem é Jesus Cristo, e só terá Ele se tomar sua cruz. Portanto, a cruz não pode ser esquecida ou negligenciada no seu dia a dia. E quando você tem Cristo, você tem ânimo, você tem alegria, você tem vida. E é disso que você precisa. Nisso tudo que eu estou falando, Josh, nós estamos baseando numa pessoa, e essa pessoa se chama a verdade. Se Ele é verdade, tudo que é sobre Ele, não tema, vai dar certo. Vai dar certo. Morrer para viver, esta é a sabedoria de Deus, mas infelizmente é a insensatez do homem. Deus quer substituir a velha vida contaminada pelo pecado pela nova vida. Em Cristo nós morremos e ressuscitamos para a nova vida. Dietrich Bonhoeffer, alemão, pastor luterano, teólogo. Pastor Glenn gosta muito dele. Esse homem, ele era contra o regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele era um ativista. Ele não aceitava a filosofia de Hitler, de uma raça ariana. Os judeus não prestavam para nada, os negros também, só nós, os germânicos. O homem de Deus não pensa como Hitler pensou. Nós somos os melhores. Nós temos que matar os que não valem nada. E Dietrich Bonhoeffer, ele foi morto em 1945 pelas forças nazistas. Mas ele deixou um livro. O livro que esse homem deixou tem o título O Custo do Discipulado. Esse é um dos livros de Dietrich Bonhoeffer. O Custo do Discipulado. E uma das coisas que ele fala neste livro é o seguinte, 2 pontos. Quando Cristo chama alguém, Ele chama para a morte. Ele chama para a morte. O discipulado é um chamado para a cruz. Só segue Jesus quem toma a sua cruz. Não existe discipulado sem cruz. E cruz é morte. Quando Deus te chama, segue-me, Ele está chamando para quê? Para a morte. Para a morte. Eu gosto dessa teologia bíblica nua, crua, sem rodeios, sem florzinhos, sem maquiagem, sem esse liberalismo do modernismo, sem a filosofia centrada no homem. Eu gosto desse cristianismo simples, direto, sem rodeios, verdadeiro. Eu gosto disso. Ao longo desses anos, nós cortamos um monte de coisa de trinque-trinque nas igrejinhas. Não gostamos muito de coisinhas que não valem nada. Jesus foi simples, gente. Não precisamos fazer rodeios, não precisamos inventar modas. Não gosto de maquiagem. E o verdadeiro cristianismo é um chamado para morrermos em Cristo, com Cristo. O próprio apóstolo, quando fala estou crucificado com Cristo, ele está testemunhando que isso é ser cristão. Estou morto com Cristo. A igreja moderna, cheia da teologia antropocêntrica, sempre rejeita essa ideia de morte, de cruz, e sempre vai em busca da vida por si mesmo. Não funciona, gente. Sempre quer longevidade, sempre quer bem-estar.
Às vezes eu estou encontrando agora senhores de idade, 75, 80, 85 anos, que tem um certo orgulho que já viveu tudo isso de vidas, de anos. Meus irmãos, não é essa longevidade física que vale, é a eternidade que vale. Dietrich estava enojado desta teologia barata dos tempos modernos. O verdadeiro discipulado cristão é o chamado para a cruz, é uma total e irrevogável entrega, como Oswald Chambers diz ao Senhor Jesus. Ser discípulo é estar pronto para morrer. Shinanakiri Banara, em japonês. You must die. Yes? Já. Atos 21:13. Olha o que um discípulo falou. Atos 21:13. Vamos ler? Então Paulo respondeu: que fazer chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome. Oh, Ricardo, quantos crentes você está ouvindo nesses últimos 10 anos dizendo: eu estou pronto para morrer por Jesus? Quantos crentes você já ouviu? E você, Maizão? São discípulos? Não são. O discípulo está pronto para morrer. Isso é cristianismo. Estou falando do cristianismo, meus irmãos. Morrer para si, morrer para o pecado, para o mundo, para a velha natureza, para o velho homem. 1 Coríntios 15:31, Paulo fala: dia após dia morro. Que palavra é essa, meus irmãos? Um dia gostaria que essa igreja não meditasse sobre esse versículo. Dia após dia morro. E ponto de exclamação, uma afirmação que Paulo está falando. Eu estou morrendo todo dia. É o que Paulo está falando aqui. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. A verdadeira vida cristã começa com a morte de cruz e prossegue com o tomar sua cruz diária. Em outras palavras, é morrendo que vivemos. Parece esquisito, não? Mas tem que ser uma coisa tão natural para você. É morrendo que vivemos, diria o apóstolo, ou diria Dietrich Bonhoeffer. Esse é o cristianismo puro e simples, sem falsidade, sem falsa espiritualidade. A igreja precisa deste cristianismo, por isso Deus está pregando, trazendo sempre essa palavra para essa igreja. Perceber, viu, Pai, que essa palavra sobre morrer e viver, a palavra da cruz, ela pode estar numa igreja crucificada. E uma igreja crucificada quase sempre é uma igreja pequena. Dificilmente essa palavra está sendo trazida numa grande concentração. Porque são poucos os que acertam com ela, disse Jesus. São poucos. São poucos. Não busque um cristianismo fácil, cômodo. Isso
isso não bate com alguma coisa na Bíblia, com Cristo? Busque um cristianismo onde a morte traz vida, e não um cristianismo que procura viver neste mundo e esquece da vida eterna. Busque a vida crucificada, onde Cristo flui, e Ele flui abundantemente. Em João 7,38 fala que do seu interior fluirão rios de água viva. É esta vida que a igreja precisa ter, uma vida crucificada de tal maneira que Cristo flua como rio de água viva. A vida de cruz opera a morte da velha vida. O regenerado não vive como vivia antes. Há uma transformação real. Continuo batendo nessa tecla. Eu continuo vendo alguns ainda nessa igreja parecido com quando era no ano passado. Eu gostaria de ver este ano uma transformação maior em cada um de vocês. Gostaria de ver a manifestação da doçura, da mansidão, do amor, da humildade de Cristo mais na vida de vocês a cada dia. Dan, você sabe o que é naftalina? Aquele remedinho que a gente toma quando está gripado? Não. Priscila sabe o que é naftalina? Sabe? Paulo Ricardo sabe? Josh sabe? Sério? Ué, como você sabe? Ah, no quarto da avó. Entendi. No guarda-roupa da avó tinha naftalina. No século passado, nossos pais, avós, colocavam naftalina no guarda-roupa e nas gavetas para espantar as baratas e essas coisas todas aí, porque as roupas duravam muito e ficavam velhas, cheirosas, fedidas, mas tacava naftalina, e quando botava aquele cheiro de naftalina, Deus me livre. Ainda bem que o Megumi não usa, viu, Josh? Se você não gosta, não. Eu não gosto até hoje, sinceramente. Gente, velho homem cheira naftalina, cara. É coisa do velho. Você precisa. O cristão não pode cheirar naftalina. Vocês estão entendendo, né? Nós temos que ter o bom perfume de Cristo, não é? Gente, senão não dá, as baratas vão embora. Crente naftalina. Aí é de acabar, hein? Você só vai poder cheirar bem diante do Pai em Cristo Jesus, porque só nele podemos exalar o bom perfume. 2. A cruz opera a morte do velho homem. 1. Opera a morte da velha natureza. 2. A do novo homem, a do velho homem. Nossa maneira de pensar, falar, agir tem que ser mudado quando nós somos regenerados. Nós não podemos ser o mesmo. Não podemos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era aquele Paulo rabugento, briguento, autoritário? Não, agora é Cristo. Mudou? Mudou. Tem que haver mudança na tua e na minha vida. Enquanto a cruz não operar a morte do velho homem, nós continuaremos vendo as velhas obras pecaminosas em nossa vida. O irmão da igreja pode ouvir sobre a cruz, mas se a sua velha natureza, o seu velho homem não ficar lá, ele vai nos manifestar as obras ainda da velha criação, tipo falar mal dos outros, ficar irado com facilidade,
falar palavrão. É o que eu vejo sempre. Muito preocupado com o dinheiro, muito apegado aos prazeres deste mundo. Tem cultura evangélica assim, porque não conhece a cruz e carrega a velha natureza, o velho homem. Continua o mesmo, só tenta mudar um pouquinho de fachada no domingo quando vai para o culto, porque de resto é o mesmo. Só a cruz vai resolver esse problema. O que é da velha criação precisa ficar para trás. A cruz opera a morte da velha natureza, do velho homem. 3. A cruz opera a morte do novo homem. Amém? Amém ou não? Sim ou não? Vocês estão com dúvidas, né? O novo homem regenerado, nascido de novo, ele morre. Mas ele gosta, por exemplo, de um carro novo, uma casa nova, uma comida boa. Ele gosta de segurança, de conforto. Sim? Roupa bonita, cabelo bonito. Se pudesse, ele faria plástica. Ele gosta quando o salário dele aumenta. Sim. O novo homem, Marie, detesta a dor e o sofrimento. E aí, sim ou não? Sim. Ele foge da dor, se ele puder. Sim, sim, sim. É homem. Por isso que toma muito remédio. Você, Márcia, como uma nova nascida, se você pudesse fugir da tribulação, do sofrimento, você fugiria? Com certeza. Inconscientemente o novo homem busca satisfação e bem-estar. Eu sou testemunha disto. O apóstolo Paulo era nova criatura? Sim. Mas ele dizia que morria dia após dia. Ele entendeu que precisava morrer, ainda que era um novo nascido, um novo homem. Porque ele precisava ser santificado. Tem muitas coisas ainda no novo homem que precisa ser santificado, para que ele seja exclusivamente do Senhor, esteja totalmente para o Senhor. Por isso, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. Essa igreja não pode se acomodar. Nunca. Até o dia que você e parar de respirar, você não pode esquecer da sua cruz. Há um trabalhar da cruz que te prepara para o encontro com o Senhor. Não é porque você ouviu da cruz que você já sabe tudo sobre a cruz, que você não precisa mais ouvir sobre a cruz. Você e eu precisamos tomar a cruz, ainda que somos regenerados. Jesus não escreveu: somente aqueles que ainda não nasceram de novo devem tomar a sua cruz diariamente. Falou isso? Não. Falou para os discípulos. É para mim e para você. A cruz opera a santificação no regenerado. Paulo explica isso em 2 Coríntios 4:10. 2 Coríntios 4:10. Levando sempre no corpo
o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Precisamos aprofundar no estudo deste verso. Ainda, é pelo operar da cruz, trazendo a morte do velho homem e também do novo homem, que vamos sendo santificados. Não se esqueça, é vivendo a morte, isto é, tomando a cruz, que acabamos vivendo a vida. Amém? Vocês não entenderam? Vou repetir então. É vivendo a morte que acabamos vivendo a vida. Sim? Morrer para viver. Isso que é vidão, viu? Só a Alessandra falou amém. Acho que alguns não entenderam ainda. É morrer para viver. Vamos nessa. Vamos tomar nossa cruz e vamos experimentar uma vida maravilhosa, a vida de Cristo. Amém? Talvez ainda não esteja claro para você, mas essa é a direção que Deus está dando para você verdadeiramente viver. Creia nisto. Deus não mente. Vamos orar. Vamos orar.